62. Salmo 119, versículo 162, diz assim: Salmo 119, versículo 162. Encontrei alegria em tua promessa, como quem encontra grande tesouro. Encontrei alegria em tua promessa, como quem encontra grande tesouro. Amém? Podeis sentar. Deus colocou no meu coração trazer a esta amada igreja esta mensagem que tem por objetivo recordar as últimas palavras de Jesus. Eu tenho certeza que vocês concordam comigo, e algumas pessoas aqui certamente foram marcadas por essa experiência de ter ouvido as últimas palavras de alguém antes de partir. Há 2 semanas atrás, eu e a Géia agendamos para visitar uma senhora, uma família de uma congregação onde nós já pastoreamos, já dirigimos. E ouvimos esta irmã falar para a gente, minuto a minuto, tudo o que a sua filha viveu. Cada palavra, cada gesto, cada entrada e saída na casa, fazendo com que eu chegasse à conclusão que é como se a nossa memória se abrisse para registrar de forma indelével aquelas palavras. Isso me faz perceber o quanto estes últimos momentos, para aqueles que têm a oportunidade de vivê-los, são tão marcantes, são tão importantes, são tão fortes. Hoje pela manhã nós fomos acordados por uma ligação de uma irmã nossa, comunicando o falecimento de sua sobrinha. Nós temos vivido dias muito difíceis. Nós temos enfrentado, mesmo crentes, tementes ao Senhor, fiéis a Deus, dias difíceis, dias em que a gente precisa muito da graça de Deus para a gente conseguir vencer. E Deus colocou no meu coração, enquanto eu ouvia aquela irmã, lembra das últimas palavras de Jesus. Se as últimas palavras de alguém que a gente ama é importante, eu fui para a Bíblia para examinar as últimas palavras de Jesus, porque não existe ninguém mais importante do que Jesus. E se as últimas palavras de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, de um tio é importante e marca a nossa vida e fica gravado na nossa memória, as palavras de Jesus não podem nunca ser esquecidas. E todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, registram com riquezas de detalhes, muito mais do que os milagres, como foram os últimos momentos de Jesus, sua morte, ressurreição, pós-ressurreição. E enquanto eu estava refletindo sobre isso, o Espírito Santo me fez lembrar, Lucas capítulo 24, verso 49. Eu sobre vós envio a promessa de meu Pai.
permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou para o meu Pai, mas envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Estas palavras ficaram guardadas no coração de Jesus. Mas quando a gente pensa em que momento essas palavras foram ditas e como estavam os discípulos quando estas palavras foram ditas, precisamos lembrar do efeito da morte de Jesus sobre os discípulos. Nós sabemos que os discípulos não esperavam um desfecho tão trágico dos 3 anos em que eles permaneceram acompanhando Jesus. Estavam acostumados a verem milagres todos os dias. Estavam acostumados a amanhecer e já ver Jesus estendendo as mãos, curando cegos, abençoando pessoas, libertando. Jesus deixava até de almoçar, prorrogava o horário do almoço só para abençoar uma mulher que estava carente de salvação, de libertação da sua alma, e estava colocando nele a sua fé na expectativa de viver uma nova vida. Os discípulos estavam todos os dias vendo Jesus agir de forma incomum, de uma forma extraordinária, o que fazia com que eles tivessem muitas esperanças, muitas expectativas. Mas de repente, numa sexta-feira, Jesus amanhece, mas não anoitece mais vivo. Naquela fatídica sexta-feira, Jesus morre. E todos os discípulos são impactados com esta notícia. Eles imaginavam, e eu acredito, que Jesus permaneceria para sempre com eles. Afinal de contas, ele era o Deus eterno encarnado. Mas a morte de Jesus cai como uma bomba no ministério. E os discípulos, um a um, vão repensando a sua vida, repensando as suas escolhas, tentando agora dar um rumo aos seus próximos dias. E um mais ousado diz: eu vou voltar para a Galileia, vou voltar para a minha vida antiga, vou voltar para pescar de onde ele me tirou, vou voltar para fazer o que eu fazia antes de conhecê-lo, vou voltar. E alguns outros discípulos o acompanharam. Mas de repente, no domingo ainda, se tivesse o WhatsApp, eles seriam acordados com aqueles barulhinhos do WhatsApp, notícia uma atrás da outra, nos grupos da igreja, na mensagem: Jesus ressuscitou, Maria já viu ele. Maria Madalena está dizendo que Jesus ressuscitou, uma notícia que foi difícil de aceitar como verdade. Jesus passou 40 dias conversando com eles, comendo com eles, visitando cada um deles. 2 deles já estavam indo para a vila de Emaús. Jesus vai e caminha com eles, até que eles descobrem que era Jesus, e eles voltam na mesma pisada para Jerusalém para contar que eles haviam visto Jesus. O próprio Pedro vai visitar o sepulcro e vê que de fato o sepulcro estava vazio, mas entre ver o sepulcro vazio e acreditar que Jesus, o Jesus que comeu com eles, que dormiu com eles, que ceou com eles, esse mesmo Jesus, e não um fantasma, não um espírito, esse Jesus estava vivo, eram 2 realidades muito difíceis de se conectar. Pedro ainda guardava a tristeza, o remorso de haver traído Jesus e por 3 vezes ter negado que conhecia o seu mestre amado. Mas ao final destes 40 dias,
em que Jesus esteve com eles, explicando as palavras. E cada encontro que Jesus tinha com eles, ele dizia: olha, estava escrito, abre aí, Salmos, abre aí, profeta Isaías, abre aí, pega o rolo, Nicodemo, Pedro, pega o rolo aí, Tiago, pega, João, pega o rolo de Salmos, abre aí, vê se não está escrito que eu deveria morrer, mas deveria ressuscitar. Pega aí, abre Isaías e vê se não está escrito que eu deveria ser apresentado como um cordeiro na presença dos meus tosquiadores. Confere se tudo o que está escrito não foi o que aconteceu comigo. Eu estou vivo porque eu tinha que provar que esta palavra é fiel e verdadeira. Eu suportei tudo que suportei porque eu tinha que provar que essa palavra não é falsa, essa palavra é fiel e verdadeira, e tudo que está escrito tinha que se cumprir. De repente agora o entendimento dos seus discípulos se abre, e agora eles estão boquiabertos dizendo: ai, agora eu estou entendendo, agora estamos compreendendo. Ele de fato é Jesus, o Messias, o prometido, o anunciado. O entendimento deles está sendo aberto. Eles estão compreendendo coisas que eles ainda não tinham compreendido. Perguntas que ainda estavam sem respostas na cabeça deles. Sermões de Jesus que eles não tinham compreendido na sua inteireza. Agora está fazendo sentido. Agora as palavras de Jesus estão sendo percebidas de uma forma diferente. O Espírito Santo estava fazendo com que eles entendessem que este Jesus que estava diante deles era o Jesus ressurreto, o mesmo Jesus que estava com eles. Mas, para encontrar os discípulos, Jesus teve que ir a Galileia. E o último encontro de Jesus com os discípulos é um jantar, uma ceia, que começou sem ter peixes, mas terminou não só eles de barriga cheia, como um Pedro restaurado. Os 40 dias haviam se encerrado. Eles não sabiam, mas era o último encontro. Enquanto eles estavam ali naquele monte, e Jesus conversando com eles e explicando, ele vai se afastando dos discípulos, abençoou-os, colocou as mãos sobre a cabeça deles, abençoou, 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 abençoou. Eles estão empolgados neste culto. Jesus está vivo. E Ele está de volta com a gente. Jesus está vivo. Nós temos Jesus de novo. Mas aí Ele vai se afastando. Se afastando. Se afastando. E vai subindo. Subindo. Os olhos deles ainda fitos em Jesus não conseguem acreditar que Ele está indo embora. Indo embora. Imagino que com os olhos cheios de lágrimas, como nós estamos aqui, e como nós também ficaríamos naquele dia, eles estão perplexos. Ué? Por que Ele está indo embora? Por que Ele está nos deixando de novo? Então anjos do Senhor descem e dizem: varões galileus, porque estáis olhando para o alto? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, Ele vai descer. Estas palavras os animam, os encorajam. E eles lembram, antes de partir, Jesus disse: retornem para Jerusalém,
e permaneçam lá, até que do alto sejais revestidos de poder, porque eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Eles então se cutucam um ao outro e dizem: vamos para Jerusalém. A Galileia não é mais o nosso lugar. Aqui não é mais o lugar da gente ficar. Vamos para Jerusalém, porque Jesus disse que era para a gente ir para Jerusalém. Chegam em Jerusalém, procuram a casa de alguém conhecido, um sobrado que tinha na parte alta um cenáculo, um salão. E lá eles utilizam este salão para reunir-se em oração. Eles não imaginavam o que iria acontecer, não tinham a menor noção do que deveriam fazer. Eles então se reúnem em parte neste cenáculo, em parte no templo. João termina o seu livro dizendo que todos os dias eles se reuniam nos templos, bendizendo ao Senhor com alegria. Algo extraordinário já estava começando a acontecer na vida deles. Havia júbilo ao invés de tristeza. Mas a obra não estava completa. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que... E eles estavam aguardando esta promessa, que, como disse, não tinham a menor noção como isto aconteceria, nem que efeito isso teria na vida deles. Passa o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Eles ainda tentam recompor o ministério, fazendo uma eleição para encontrar um substituto para o lugar de Judas. Mas não era isso que de fato Jesus queria que acontecesse na vida deles enquanto eles estavam. Eles não percebiam, mas ao momento, em cada dia que eles permaneciam adorando o Senhor, louvando ao Senhor, mais a promessa se aproximava deles. Alguns foram deixando, alguns foram achando que era tempo demais para ficar num só lugar, era tempo demais para guardar uma promessa. Mas os discípulos que ainda tinham no coração, eu imagino que todos os dias, quando eles lembravam de Jesus, quando eles lembravam dos jantares, quando eles lembravam dos milagres, eles lembravam das palavras de Jesus, porque as palavras, como disse no início desta mensagem, ficam gravadas na nossa mente, encrustadas na nossa alma. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas é aquele que dá testemunho de como isso aconteceu. Estava se aproximando a festa de Pentecostes. A cidade de Jerusalém estava se enchendo de visitantes. Caravanas e caravanas de vários outros países estavam chegando cheios de pessoas. A cidade estava animada, a cidade estava em festa, a cidade estava se organizando toda para esta festa, a festa de Pentecostes. Mas os discípulos não queriam saber da festa, os discípulos não queriam saber das pessoas que estavam lá, os discípulos não queriam saber dos visitantes. Os discípulos estavam no cenáculo, orando e aguardando o cumprimento da promessa. Chega o 10º dia, estavam eles reunidos todos no cenáculo, e diz-nos Lucas, no livro de Atos, de repente ouviu-se um estrondo, um barulho, puf! E de repente desceu sobre eles um poder sobrenatural, e começaram a falar em outras línguas. Alguém com dons de visões começaram a perceber: tem línguas de fogo em cima da cabeça dele, tem língua de fogo em cima da cabeça dele, tem língua de fogo em cima da cabeça dele. Era tanta alegria, tanto júbilo, eles começaram a adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor. Mas de repente eles pensavam que estavam adorando em aramaico, eles estavam pensando que estavam adorando em hebraico. Alguns poderiam até tentar falar na sua língua grega, mas eles não estavam falando só nessas línguas, eles estavam falando na língua dos mesopotâmios, eles estavam falando na língua dos caldeus, eles estavam falando na língua dos babilônios, eles estavam falando na língua, no latim, na língua dos romanos. Eles estavam falando em línguas que eles não dominavam. Eles estavam adorando ao Senhor de uma forma tão efusiva, tão alegre, tão com liberdade, que chamou a atenção de quem estava passando do lado de fora. Quando eles começam, que estava do lado de fora, viu aquele barulho e disse:
Rapaz, está acontecendo um negócio aí, ali em cima. O grupo dos discípulos estava ali envolto daquele grande poder. Alguns começaram a adorar a Deus e dizer: rapaz, eles estão falando na minha língua, que coisa bacana. E adoravam ao Senhor, mas um grupo começou a criticar: rapaz, esses homens, está cedo da manhã, mas eles estão com cara de que estão chapados, estão com cara de que estão mamado. Rapaz, é uma cachaça muito boa de manhã cedo. E começaram a zombar deles, chamando-os de embriagados. E quem se levanta para defender? Quem? Pedro, com a espada desembainhada. Pedro se levanta e diz: varões, nós não estamos embriagados, mas o que está acontecendo ali naquela laje, o que está acontecendo naquele cenáculo, é o que o profeta Joel profetizou. A promessa se cumpriu. Eles estavam batizados com o Espírito Santo. E que se a gente olhasse para Pedro, e se observássemos Pedro, a gente ficaria pensando: onde é que está a tristeza dele? Onde é que está a dor dilacerante da partida de Jesus? Onde é que está a angústia de não poder mais jantar com o mestre? Onde está a voz embargada quando lembrava as palavras, as atitudes e os últimos movimentos de Jesus? Por que ele está falando com tanta ousadia? Por que ele está agindo como se Jesus não tivesse partido à frente dele? É porque Jesus tinha ido, mas ele tinha feito o que tinha prometido, tinha rogado ao Pai, e o Pai havia dado o Espírito Santo de volta para a humanidade, e agora os discípulos haviam recebido o batismo com fogo. Queridos irmãos que aqui estão, talvez aqueles que ainda não foram batizados com o Espírito Santo não sabem ainda, mas precisam saber que não existe alegria maior do que a ser batizado com o Espírito Santo. Não existe emoção, não existe manifestação física da alma como o batismo com o Espírito Santo. É incomparável. E é tão maravilhoso que eu acredito que agora, refletindo sobre o que havia acontecido com eles, os discípulos podiam lembrar quando Jesus disse: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus vos dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Espírito Santo àqueles que pedirem. Que coisa maravilhosa, que coisa preciosa temos nós agora, a oportunidade de vencer toda tristeza, todo luto pela perda de alguém. Talvez você entrou aqui suportando uma dor terrível. Talvez você entrou aqui abatido, sem chão, sem forças, preocupado com a sua família, angustiado. Você entrou aqui talvez pensando em desistir da sua carreira ministerial, pensando em desistir do chamado de Deus para a sua vida.
Há muito que você tem encontrado muitas desculpas para dizer para o Espírito Santo que não vai fazer algo que Ele já te comissionou a fazer, já te preparou a fazer, já te adornou a fazer. Eu não sei o que foi que provocou o intenso desejo de voltar para a Galileia, de voltar para onde você estava antes de conhecer Jesus. Talvez algo muito forte, impactante na sua vida provocou você desejar ressuscitar o velho homem que já está morto em Cristo. Mas você, não suportando, não sabendo o que fazer, tentou voltar para a Galileia para fingir que a ausência de Jesus, que a ausência da direção do Espírito Santo não faria tanta falta em você. Mas a verdade é que não existe uma noite que você não pense nisso, não existe uma manhã que você não pense nisso, não existe um almoço que você não pense nisso, porque você foi consagrado por Jesus para viver uma nova vida. E por mais que você tenha enfrentado e tenha tido a necessidade de passar por este vale, e como eu gostaria que eu e você não tivéssemos que passar por vales, como nós gostaríamos de ser poupados de passar por vales, de não termos que chorar, de não termos que sofrer a perda de pessoas que amamos, de ter que passar pelo processo do luto, de sermos consolados com o Senhor, pelo Senhor. Como eu gostaria de poder dizer para pessoas que eu amo: Senhor, poupa ele, poupa ela, poupa o meu filho, poupa a minha filha. Mas eu não posso fazer esta oração, nem pelos meus filhos. A única coisa que eu posso orar é: Senhor, enche-os do teu Espírito. Enche-os do teu Espírito. Às portas de completar 50 anos de idade, eu já vivi algumas experiências maravilhosas com Deus, para poder dizer para você: querido, a tua dor não é páreo para o Espírito Santo. Você pode estar tremendamente abalado por esta notícia que chegou sorrateira e te pegou sem estar preparado, mas você veio hoje aqui, sabe por quê? Porque o Espírito Santo sabia e sabe, e já te disse: Galileia não é o teu lugar. Voltar não é uma opção para você. Você não nasceu para voltar e ressuscitar quem já foi declarado como morto. Você tem uma nova vida para viver. Então levante-se, ponha-se de pé, porque chegou o dia para você experimentar o agir de Deus na sua vida, o poder do Espírito Santo. Enquanto eu falo estas palavras, eu sei que algumas pessoas, já impactadas, com lágrimas nos olhos, relembram como é maravilhoso ser batizado com o Espírito Santo. Talvez alguém já disse para você que o que falta para você é fazer uma campanha, num trabalho de 7 dias, numa campanha de 30 dias, que as coisas vão mudar na sua vida. Talvez você imagine que se nós ungirmos você com óleo, as coisas já vão mudar na sua vida. Mas ouça o que eu tenho te dizer: arrepender-se das decisões e dos comportamentos que você tomou, tentando voltar para a Galileia,
tentando abrir mão do chamado do Senhor, tentando convencer a si mesmo que você pode viver sem Jesus, que você pode viver sem o Espírito Santo. Arrepender-se dessa tentativa frustrada de querer continuar vivendo a sua vida sem a direção do Mestre, sem prestar conta com Jesus. É a melhor decisão que você pode tomar hoje. Crer e receber o perdão que foi conquistado por Jesus e é oferecido gratuitamente a todos nós que cremos, e começar a buscar o batismo com o Espírito Santo para encher-se deste maravilhoso tesouro que o Pai nos deu. É tudo que você precisa. É tudo que você precisa. E eu quero convidar você que chegou aqui e precisa desesperadamente de uma mudança na sua vida. Você voltou para a Galileia, voltou para o lugar de onde Deus já te tirou e tem tentado reconstruir a sua vida, porque não tem forças para vencer as perdas que acumulou. Mas o Espírito Santo está aqui e Ele te trouxe hoje aqui porque Ele quer te encher, e Ele sabe que esta tristeza só está ainda em você porque está faltando este vaso se encher de azeite. E você, como um vaso feito por Deus, construído por Deus, moldado por Deus, precisa ser cheio. E eu quero chamar você, vem, você que entrou aqui triste, vem. Você que entrou abatido, venha. Você que entrou desanimado, venha. Você que já desistiu do seu ministério, venha. Você que está com remorsos de ter virado as costas para Jesus, venha. Você que o Espírito Santo tem lembrado quase todos os dias: não é assim que eu te quero, não foi para viver isso que eu te fiz. Uma nova criatura, já está vindo uma irmã. Eu quero pedir a ajuda da pastora Mil e de todos os pastores. Assim que os nossos irmãos forem chegando, vocês acolham, apoiem em oração. Ainda há mais pessoas que Deus quer transformar, Deus quer renovar, Deus quer encher. Hoje é o dia em que Deus quer batizar com o Espírito Santo e com fogo. Hoje é o dia em que Deus quer selar você, quer inundar o teu coração de alegria, quer inundar o teu coração de gozo, quer inundar a tua alma, restaurar a tua alma. Para isso basta um passo de fé. E se você não consegue ter forças, olha para alguém que está do seu lado. Só de você olhar para ela, ela vai entender que você está pedindo ajuda para ela. Então ajude, acolha, tome em braços, traga ao altar, porque este lugar é lugar de cirurgia. E nós temos experimentado isso em nossos cultos aqui. Este lugar é lugar de transformação. Este lugar é lugar onde o Espírito Santo já tem nos treinado. E Ele já tem dito para nós: eu vou entregar nas mãos de vocês pessoas quebradas. Eu vou entregar nas mãos de vocês pessoas destruídas pelos erros, pelos pecados. Há muito tempo que eu já fiz esta aliança com o meu Senhor. Quando Ele disse: que tipo de ovelhas tu queres, Jean? Tu me pedes um rebanho, tu me pedes que eu te encha, tu me pedes que eu te dê a minha palavra. Mas que tipo de ovelhas tu queres, Jean? Tu quer só ovelha boa, tu quer só ovelha sadia, tu queres só ovelha sarada. E ali naquele lugar, fazendo aliança com meu Senhor, eu disse: não, Senhor, se tu me deres ovelhas quebradas, ovelhas enfermas, ovelhas malhadas, ovelhas listadas, eu aceito, porque eu confio na obra que o Senhor realiza na vida de qualquer pessoa.
Vocês não podem imaginar a alegria que há no meu coração todas as vezes que o Espírito Santo traz vocês ao altar, porque eu sei que vocês chegam aqui destruídos, enfermos, abatidos, mas neste lugar há uma graça de cura, há uma graça de restauração. Este altar foi consagrado como lugar de mudança, e todas as pessoas que chegam aqui serão restauradas. Aleluia. Deus já está trabalhando, Deus já está trabalhando, Deus já está restaurando, Deus já está fazendo a sua maravilhosa obra. Não volte para casa triste, não volte para casa de luto, não volte para casa tentando voltar para Galileia, não volte para casa sem restaurar o seu ministério. Há pessoas que entraram aqui e já não falam mais em línguas estranhas. Os problemas tomaram conta da sua vida. Você já não tem mais devocional com Deus. Você já não sente mais alegria na sua alma. A sua alma clama dentro de você: me dá uma chance de voltar a viver de novo. A sua alma clama dentro de você: me ajuda, eu quero voltar a sentir a mesma alegria que eu sentia antes, quando tu buscavas a Deus. Hoje é o dia em que Deus quer encher você. Não é vergonhoso pecar, é vergonhoso permanecer prostrado quando uma graça tão maravilhosa foi oferecida a você. Vem, Espírito Santo, vem, Senhor, e cumpre a tua palavra. Batiza com o Espírito Santo. Enche, Senhor, enche os teus filhos que aqui estão. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Parabéns, parabéns por buscar a Deus, parabéns por confiar no Senhor. Venham, abram o coração. Aleluia. Teu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer.